Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conceitos básicos de informática para concurso de 2021. E nessa aula nós já vamos falar de assuntos importantes da informática, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá à leitura do assunto de hoje, que nós vamos falar sobre o termo nó ou nodo da rede. Pessoal, quando a gente cita o termo, eu tenho um nó na rede, ou mais difícil de aparecer nas provas, mas às vezes aparece o nodo da rede. O que seria isso? Basicamente, nós podemos dizer que um nó da rede, ou nodo, é cada dispositivo ou qualquer dispositivo que está conectado a uma rede de computadores que tenha o seu próprio endereço, que tenha um endereço próprio, portanto, que possa ser conectado e reconhecido nessa rede de computador. E aí é claro que a gente pode dar vários exemplos de nós da rede, porque um computador pessoal conectado a uma rede é um nó daquela rede. Numa rede cliente-servidor, o computador cliente é um nó da rede. O computador servidor é um outro nó dessa rede. Mas não só isso, vamos pegar a ideia de uma impressora que está conectada na rede. Por exemplo, uma impressora Wi-Fi que está conectada naquela rede. Aquela impressora Wi-Fi é um nó da rede. Um roteador que foi usado como um equipamento, um dispositivo importante, é um outro nó daquela rede. Um switch, que é um equipamento que conecta vários computadores entre si, é um outro nó daquela rede. Então é isso, cada dispositivo conectado a uma rede que tenha o seu próprio endereço é considerado um nó da rede, certo? Deixa eu mostrar aqui um desenho para ficar mais fácil. Olha só, aqui eu tenho a internet. E aí eu tenho um roteador aqui na minha empresa, um roteador Wi-Fi. Esse roteador é um nó da rede. Aí ligado aqui eu tenho um switch, que é um equipamento que permite conectar vários computadores entre si. Esse switch é um outro nó da rede. Essa impressora que está conectada nessa rede é um outro nó. E cada um desses três computadores que estão conectados nessa minha rede aqui é um outro nó da rede. É bem simples entender esse conceito, sempre lembrando que o termo nó pode aparecer em algumas provas de concurso como nodo da rede, e está certo também, nó ou nodo. É mais comum aparecer nó, tá bom? Bem, vamos falar um pouquinho mais técnicos agora. Existem vários tipos de rede, várias topologias, não existe? Por exemplo, numa topologia ponto a ponto, nós temos dois computadores conectados entre si através de um meio de transmissão. Isso quer dizer que aqui, nesse caso, eu tenho dois nós nessa rede. Esse computador A é um nó da rede e o computador B é um outro nó da rede. Vamos fazer um outro exemplo. Numa topologia estrela aqui que eu montei, uma rede com topologia estrela é aquela que apresenta um nó central, isto é, um ponto de conexão central, que nesse caso é um switch. Então, na topologia estrela, o nó central da rede, nesse caso, é um switch. E aí nós temos cada um desses computadores como sendo um nó dessa rede. Então nós temos aqui 6 nós computadores e um nó central. Temos 7 nós aqui nessa rede. Aqui é uma topologia em anel, token ring, que é aquela que forma um circuito fechado. Percebe aqui, ó, cada um desses computadores é um nó dessa rede. Numa topologia em barra ou barramento, nós temos aqui cada um dos computadores como sendo um nó da rede conectado a um mesmo barramento, a uma mesma barra, ao mesmo cabo de rede aqui, que faz a função de meio físico linear de transmissão de dados. Então, numa topologia em barra ou barramento, cada nó é conectado à mesma barra, ao mesmo barramento, ao mesmo cabo de rede aqui, ao mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Então, isso é para dar ideia desse conceito de nó, esse conceito de nodo. Beleza, pessoal, como sempre aqui nas nossas aulas, nós vamos ver isso aplicado em questões de provas de concurso, então vem e acompanha comigo. Essa questão diz assim: com relação às redes de computadores, julgue o item a seguir. Um nodo ou nó representa cada ponto de interconexão em uma rede, certo ou errado? Como acabamos de ver, né, pessoal, está certíssimo. Esse é de fato o conceito que nós temos de nó ou nodo. O problema dessa questão é alguém, por exemplo, ter visto uma aula e dizer, eu só tinha ouvido falar em nó. E aí vai para uma questão e aí diz um nodo ou um nó, um nodo ou um nó.
Aí o pessoal já fica meio, será que isso é certo? Será que isso é errado? Então não pode esquecer, certo? Nó ou nodo é cada ponto de interconexão nessa rede, podendo ser um computador cliente, um servidor, um computador pessoal, uma impressora, um switch, um roteador. Bem, são os nós da rede, mas não somos nós, né? São os nós da rede. Beleza, pessoal, vamos para mais uma questãozinha sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura, a questão diz assim: com relação às topologias e cabeamento estruturado de redes, julgue o item a seguir. Na topologia em estrela, os nós da rede se conectam a um nó central, enquanto na topologia em barramento, os nós se conectam direto a um barramento comum compartilhado. E aí, de acordo com o que a gente viu, está certo ou errado, pessoal? Está certíssimo, né? Vamos lembrar, na topologia em estrela, como é que funciona? Nós temos vários computadores que se conectam a um ponto central. Como cada computador é um nó, então é como ele disse ali, os nós da rede, quer dizer, os vários computadores, se conectam a um nó central, que pode ser um switch, por exemplo, que está como ponto central ou nó central para permitir a conexão de vários computadores numa topologia estrela. Aí ele continua, enquanto na topologia em barramento, os nós, de novo, os vários computadores, se conectam diretamente a um barramento comum compartilhado, quer dizer, a um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que a gente chama de barra ou barramento, ou ainda podemos simplesmente dizer que é um cabo de rede. Esse barramento comum compartilhado é um cabo de rede, e numa topologia em barra ou barramento, cada nó, cada computador da rede se conecta a esse mesmo barramento, a esse mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Então, sem dúvida nenhuma, marcamos essa questão também como certo aqui. Pessoal, viram como é importante, quando falam assim, professor, por que eu tenho que saber o conceito de nó ou nodo? É muito mais importante para resolver questões de outros assuntos, né? Geralmente a questão sobre nó ou nodo não é sobre o que ele é especificamente, mas é um termo que aparece em outras questões, como é o caso dessa. A gente percebe, se a pessoa não tem o conhecimento do que é nó, ou do que é o nó central, ou que é a topologia, aí já não conhece. Então, tem conceitos na informática que eles são muito mais importantes para resolver outras questões do que a questão daquele próprio conceito, e esse é um bom exemplo, certo, pessoal? Perfeito. Era isso então, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, é bem importante. Também deixa comentários dizendo o que estão achando aqui da nossa série de vídeos. E sempre lembrando, se vocês desejarem adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Era isso então, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!